Uma compreensão firme de que o glúten pode exercer efeito não apenas nos cérebros normais, mas também nos vulneráveis. Também é importante ter em mente que cada um de nós é único, em termos de genótipo, DNA e fenótipo, como os genes se expressam no meio ambiente. Processos inflamatórios não tratados podem resultar em obesidade e doenças cardíacas em mim, enquanto a mesma condição pode se traduzir numa desordem autoimune em você. Uma vez mais, recorrer à literatura sobre a doença celíaca pode nos ajudar. A ciência nos permite identificar padrões, ao longo da desordem, que podem ter consequências para qualquer pessoa que ingere glúten, mesmo sem manifestar a doença celíaca. Diversos estudos, por exemplo, mostraram que quem sofre dessa doença tem um aumento significativo na produção de radicais livres, e os danos que isso provoca afetam a gordura, as proteínas e até o DNA do corpo. 16. Como se não bastasse, também se perde a capacidade de produzir substâncias antioxidantes no corpo, devido à reação do sistema imunológico ao glúten. Karen, em especial, os níveis de glutationa, um importante antioxidante do cérebro, assim como os de vitamina I, retinol e vitamina C no sangue. Todos são fundamentais no controle dos radicais livres do corpo. É como se a presença do glúten desativasse o sistema imunológico, a ponto de ele não conseguir auxiliar as defesas naturais do corpo. Então eu pergunto, se a sensibilidade ao glúten pode comprometer o sistema imunológico, a que outras coisas ele também pode abrir as portas? Pesquisas recentes mostraram que a reação do sistema imunológico ao glúten leva à ativação de moléculas sinalizadoras, que basicamente ativam os processos inflamatórios e, mais do que isso, estimulam uma chamada enzima COX-2, que leva a uma produção maior de substâncias químicas inflamatórias. 17. Se você já ouviu falar em remédios como Celebra, ibuprofeno ou até aspirina, já sabe o que é a enzima COX-2, responsável pela dor e pelos processos inflamatórios no corpo. Na prática, essas drogas bloqueiam a ação da enzima, reduzindo, assim, a inflamação. Níveis elevados de outra molécula inflamatória, chamada TNF-alfa, também foram observados em pacientes de doença celíaca. Elevações dessa citocina são um sinal característico do Alzheimer e de praticamente todas as demais condições neurodegenerativas. Conclusão: a sensibilidade ao glúten, com ou sem a presença de doença celíaca, aumenta a produção de citocinas inflamatórias, e estas são decisivas nas condições neurodegenerativas. Além disso, nenhum órgão é mais suscetível aos efeitos deletérios dos processos inflamatórios que o cérebro. Embora a barreira hematoencefálica sirva como uma espécie de guardiã para que certas moléculas não passem ao cérebro pela corrente sanguínea, esse sistema não é infalível. Diversas substâncias se esgueiram por esse portal, provocando efeitos indesejáveis. Adiante entrarei em maiores detalhes a respeito dessas moléculas inflamatórias e a forma como podemos usar os alimentos para combatê-las. Já é hora de criarmos um novo padrão para aquilo que consideramos sensível ao glúten. O problema com o glúten é muito maior do que se imagina. O glúten na alimentação contemporânea. Se o glúten é tão ruim assim, como pudemos sobreviver tanto tempo nos alimentando dele? A resposta simples é: não comemos hoje o mesmo tipo de glúten consumido quando nossos ancestrais descobriram a forma de plantar e moer o trigo. Os grãos que comemos hoje guardam pouca semelhança com aqueles que entraram para nossa dieta cerca de 10.000 anos atrás. Desde o século XVII, quando Gregor Mendel publicou seus famosos estudos cruzando plantas diferentes para chegar a novas variedades, nós nos aprimoramos na mistura e cruzamento de cepas para criar as mais variadas progênies no que diz respeito aos grãos. E embora nossa configuração genética e nossa fisiologia não tenham mudado muito desde o tempo de nossos ancestrais, nossa cadeia alimentar passou por uma transformação rápida nos últimos 50 anos. A indústria alimentícia moderna, inclusive a bioengenharia genética, nos permitiu produzir grãos que contêm até 40 vezes mais glúten que os grãos cultivados algumas décadas atrás. 18. Se isso foi intencional, para aumentar a produtividade, atrair o paladar do consumidor ou as duas coisas, não vou discutir. Mas uma coisa é certa: os grãos contemporâneos, repletos de glúten, são mais viciantes do que nunca. Se você já sentiu o prazer invadi-lo ao ingerir uma rosquinha, um pãozinho ou um croissant, não está louco nem sozinho. Desde o final da década de 1970 é sabido que o glúten é decomposto no estômago e torna-se uma mistura de polipeptídeos que podem atravessar a barreira hematoencefálica. Uma vez lá dentro, podem aderir ao receptor de morfina do cérebro, produzindo bem-estar.
Esse é o mesmo receptor ao qual aderem as drogas opiáceas, gerando seu efeito prazeroso e viciante. A primeira cientista a descobrir essa atividade, a doutora Christine Zeldrow, e seus colegas do National Institutes of Health, batizou esses polipeptídeos invasores do cérebro como exorfinas, abreviatura para compostos exógenos similares à morfina, para distingui-los dos analgésicos naturalmente produzidos pelo corpo, as endorfinas 19. O que é mais interessante a respeito dessas exorfinas, e que reforça o fato de terem impacto no cérebro, é que sabemos que elas podem ser barradas por drogas bloqueadoras de opiáceos, como a naloxona e a naltrexona, as mesmas usadas para reverter a ação de drogas opiáceas como a heroína, a morfina e a oxicodona. O Dr. William Davis descreve esse fenômeno no livro Barriga de Trigo. Este é seu cérebro viciado em trigo. A digestão gera componentes similares à morfina, que aderem aos receptores opiáceos do cérebro. Isso induz uma forma de recompensa, uma euforia moderada. Quando esse efeito é bloqueado e não se consome em alimentos liberadores de exorfina, algumas pessoas sofrem de uma abstinência perceptível e desagradável. 20. Considerando tudo o que foi dito, causa alguma surpresa que a indústria alimentícia tente enfiar a maior quantidade possível de glúten em seus produtos. E causa alguma surpresa encontrar tanta gente viciada nos alimentos repletos de glúten de hoje em dia, insuflando as chamas não apenas dos processos inflamatórios, mas da epidemia de obesidade. Acredito que não. A maioria de nós conhece e aceita o fato de que o açúcar e o álcool possam ter propriedades que causam boas sensações, que nos induzem a voltar a consumi-los. Mas alimentos que contêm glúten, seu pão de forma integral e seus cereais instantâneos, é surpreendente a ideia de que o glúten possa mudar nossa bioquímica, chegando até o centro de prazer e vício do nosso cérebro. Surpreendente e assustadora. Significa que temos de repensar a forma como classificamos esses alimentos, caso sejam realmente os agentes modificadores de nossas mentes, como prova a ciência. Quando vejo as pessoas devorando carboidratos repletos de glúten, é como assisti-los derramando um coquetel de gasolina em si mesmas. O glúten é o fumo da nossa geração. Não apenas a sensibilidade ao glúten é muito maior do que percebemos, causando danos em potencial, em algum grau, sem que saibamos, mas o glúten se esconde onde menos se suspeita. Está em nossos molhos, condimentos e bebidas, e até nos cosméticos, sorvetes e cremes para as mãos. Está escondido em sabonetes, adoçantes e produtos com soja. Está presente em nossos suplementos alimentares e produtos farmacêuticos mais conhecidos. A expressão não contém glúten está se tornando tão vaga e desprovida de sentido quanto orgânico e 100% natural. Para mim, não é mais um mistério porque se livrar do glúten pode ter um impacto tão positivo em nosso corpo. Pela maior parte dos últimos 2,6 milhões de anos, a dieta de nossos ancestrais consistiu em carne de caça, vegetais da estação e frutos selvagens ocasionais. Como vimos no capítulo anterior, hoje a dieta da maior parte das pessoas é baseada em grãos e carboidratos, a maioria deles contendo glúten. Mas mesmo deixando de lado o fator glúten, devo observar que uma das principais razões pelas quais ingerir tantos grãos e carboidratos pode ser tão danoso é que eles elevam o açúcar no sangue a níveis que outros alimentos, como carnes, peixes, aves e vegetais, não fazem. Níveis elevados de açúcar no sangue, lembre-se, produzem insulina elevada, que é liberada pelo pâncreas para que as células possam absorver o açúcar. Quanto maior o nível de açúcar no sangue, mais insulina é preciso. E quanto mais sobe a insulina, menos sensíveis a seu sinal se tornam as células. Basicamente, as células deixam de escutar a mensagem da insulina. O que o pâncreas faz, como uma pessoa que não consegue ser escutada, é falar mais alto, isto é, aumentar a produção de insulina, criando um processo que põe a vida em risco. Níveis mais altos de insulina tornam as células progressivamente menos reativas ao sinal da insulina e, para reduzir o açúcar no sangue, o pâncreas trabalha dobrado, aumentando a produção de insulina ainda mais, de novo para manter uma taxa de açúcar normal no sangue. Mesmo quando esse nível atinge o normal, o nível de insulina continua a aumentar. Como as células se tornaram resistentes ao sinal da insulina, usamos o termo resistência à insulina para caracterizar esse problema de saúde. À medida que a situação evolui, o pâncreas chega à produção máxima de insulina, mas isso ainda não é suficiente.
Neste momento, as células perdem a capacidade de reagir ao sinal da insulina e, por fim, o nível de açúcar no sangue começa a subir, resultando no diabetes tipo 2. Basicamente, o sistema desmoronou e passa a exigir uma fonte exterior, isto é, os remédios para diabetes, para manter equilibrado esse nível. Lembre-se, porém, de que não é preciso ser diabético para sofrer de um nível crônico elevado de açúcar no sangue. Nas palestras que ministro em congressos médicos, uma das minhas apresentações favoritas é uma foto de 4 alimentos comuns. 1. Uma fatia de pão de forma integral. 2. Uma barra de chocolate. 3. Uma colher de sopa de açúcar branco comum. E 4. Uma banana. Peço ao público que tente adivinhar qual deles produz a maior elevação no nível de açúcar no sangue, ou qual deles tem o maior índice glicêmico, IG, um valor numérico que reflete a medida da rapidez com que um nível de açúcar no sangue sobe depois de comer determinado tipo de alimento. O índice glicêmico vai de 0 a 100, sendo que os valores mais altos representam os alimentos que causam uma elevação mais rápida no nível de açúcar no sangue. O ponto de referência é a glicose pura, que tem um IG de 100. 9 em cada 10 vezes, o público escolhe o alimento errado. Não é o açúcar, IG igual 68, não é a barra de chocolate, IG igual 55, tampouco a banana, IG igual 54. É a fatia de pão de forma integral, com um incrível IG de 71, o que a coloca lado a lado com o pão branco, e as pessoas ainda pensam que o pão integral é melhor que o branco. Faz mais de 30 anos que se sabe que o trigo eleva a taxa de açúcar no sangue mais que o açúcar de mesa, mas por algum motivo ainda achamos que não pode ser verdade. Vai contra o senso comum. Mas é um fato. Poucos alimentos produzem uma alta na glicemia maior que aqueles que levam trigo. É importante notar que a elevação na sensibilidade ao glúten não é apenas resultado de uma superexposição ao glúten nos alimentos processados de hoje. Também é resultado de açúcar demais e alimentos inflamatórios demais. Também é possível discutir o impacto das toxinas no meio ambiente, que podem alterar a forma como nossos genes se expressavam e esses sinais autoimunes começam a se manifestar. Cada um desses ingredientes, glúten, açúcar, alimentos inflamatórios e toxinas ambientais, se junta para criar uma tragédia anunciada no corpo, e sobretudo no cérebro. Se qualquer alimento que fomenta uma tragédia biológica, apesar da presença de glúten, é arriscado para a saúde, devemos levantar outra questão crucial em termos de saúde do cérebro. Os carboidratos, mesmo os bons, estão nos matando. Afinal de contas, eles são a fonte principal desses ingredientes antagonistas. Qualquer discussão sobre equilíbrio da glicemia, sensibilidade ao glúten e processos inflamatórios tem que girar em torno do impacto que os carboidratos possam ter no corpo e no cérebro. No próximo capítulo, vamos levar a discussão um passo adiante e observar como os carboidratos elevam os fatores de risco para problemas neurológicos, muitas vezes às custas da gordura, o único alimento que gosta de verdade do nosso cérebro. Quando ingerimos carboidratos em excesso, ingerimos menos gordura, o verdadeiro ingrediente que nosso cérebro reclama para ser saudável. Sinais de sensibilidade ao glúten. A melhor forma de saber se você é sensível ao glúten é fazer um exame. Infelizmente, os exames de sangue tradicionais e as biópsias do intestino delgado nem de longe têm a precisão dos testes mais recentes, que conseguem identificar os anticorpos específicos para o glúten. Abaixo segue uma lista de sintomas e doenças associados à sensibilidade ao glúten. Ainda que não sofra de nenhuma dessas condições, aconselho que você faça os exames descritos nas páginas 25, 6. Esclerose lateral amiotrófica, ALS, infertilidade e abortos, intolerância ao alcoolismo, a ansiedade, lactose, ataxia, má perda de absorção, equilíbrio de autismo, alimentos, câncer, mal de confusão, Parkinson, mental, mal-estar, convulsões constante, epilepsia, náusea depressão, vômitos, desejo, problemas incontrolável de ósseas osteopenia osteoporose, enxaquecas, neurologia, demência, mal de Alzheimer, esquizofrenia, etc., urticária erupções cutâneas por crescimento, açúcar, síndrome, distúrbios do digestivos, intestino, gases, irritável, inchaço, da diarreia, transtornos, prisão de autoimunes, ventre, diabetes, cãibras, tireoide, etc., de doenças Hashimoto, cardíacas, artrite, dores no reumatoide, peito, etc., dores, transtornos, cosnia. A polícia do glúten 21.
Os seguintes grãos e amidos contêm glúten: bulgur, triguilho, centeio, cevada, creme de semente de trigo, cuscuz espelta, ou trigo vermelho, germen de trigo, camute, matzá, semolina, trigo triticale, farinha de grão. Os seguintes alimentos não contêm glúten: quinoa, amaranto, araruta, arroz, tapioca, soja, sorgo, batata, milhete, milho, teff, trigo sarraceno. Os seguintes alimentos costumam conter glúten: achocolatados comerciais, almôndegas, aveia, exceto as que possuem certificado gluten-free, barrinhas energéticas, batata frita, farinha de aveia, exceto as que possuem certificado gluten-free, feijão enlatado, frios, congelada, costuma ser coberta de farinha, bebidas quentes instantâneas, gorgonzola, hambúrguer vegetal, hóstias, carne, bacon, etc., ketchup, maionese, malte barra sabor, cafés e chás com sabores marinados, mix nuts, mistura de cachorros quentes de malte, caldos comerciais, castanhas torradas, cereais, cerveja, embutidos, empanados, queijos processados, recheios de frutas, pudins, frutas secas e castanhas, molhos em geral, para salada, para carnes, etc., substitutos do ovo, tabule, vegetais fritos barra tempurá, seitan, shoyu e molho teriyaki, sopas, sorvetes, substitutos, vinagre de malte, vodka, wheatgrass, grama de trigo, xaropes do creme de leite abaixo, fontes variadas de glúten, batons, protetores, selos e labiais, envelopes cosméticos de lamber, massinha, vitaminas e de suplementos, modelar, checar o para rótulo, crianças, shampoos. Os seguintes ingredientes costumam ser glúten com outro nome: avena, ordeum sativa, distichon, amido modificado, ciclodextrina, complexo peptídico, corante de caramelo, em geral feito a partir da cevada, dextrina, extrato de ordeum vulgare, maltodextrina, proteína de soja hidrolisada, proteína vegetal hidrolisada, sabor natural, cicali cereale, fitoesfingosina, tocoferol barra extrato de vitamina e levedura, triticum, extrato de aestivum, malte triticum hidrolisado, vulgare, extratos, xarope de fermentados, arroz de grãos integral hidrolisado. 3. Cuidado, carbólicos e gordurofóbicos. A surpreendente verdade sobre os amigos e inimigos do seu cérebro: nenhuma dieta removerá toda a gordura do seu corpo, porque o cérebro é gordura pura. Sem um cérebro, você poderá ter uma boa aparência, mas tudo o que poderá fazer é se candidatar a um cargo público. George Bernard Shaw. Alguns dos casos mais impressionantes que conheço envolvem pessoas que transformaram suas vidas e sua saúde pela total eliminação do glúten de suas dietas e pela prioridade renovada à gordura, em detrimento dos carboidratos. Vi essa simples mudança alimentar acabar com depressões, aliviar a fadiga crônica, reverter o diabetes tipo 2, acabar com o transtorno obsessivo-compulsivo e curar muitos problemas neurológicos, da confusão mental à desordem bipolar. Mas, para além do glúten, a questão dos carboidratos em geral e de seu impacto na saúde do cérebro é mais complexa. O glúten não é o único vilão. Para alterar a bioquímica de seu corpo, passando a queimar gordura, inclusive o tipo mais difícil, aquela que nunca vai embora, conter os processos inflamatórios e prevenir doenças e transtornos mentais, você precisa isentar outro fator importante na equação: carboidratos x gorduras. Neste capítulo, pretendo mostrar por que uma dieta extremamente pobre em carboidratos e rica em gorduras é aquilo que seu corpo pede e do que necessita fundamentalmente. Também explicarei por que a ingestão excessiva de carboidratos, inclusive aqueles que não contêm glúten, pode ser tão prejudicial. Ironicamente, desde que tornamos a nossa nutrição científica, nosso estado de saúde piorou. Decisões em relação àquilo que comemos e bebemos deixaram de ser hábitos culturais, herdados, e se tornaram escolhas calculadas, baseadas em teorias nutricionais de visão estreita, que não levam em conta como, antes de tudo, o ser humano chegou onde está. E não podemos esquecer todos os interesses comerciais. Você acha que os fabricantes de cereais de café da manhã, ricos em carboidratos, leia-se, um corredor inteiro de supermercado, estão mesmo preocupados com a sua saúde? Chamado Instituto da Tecnologia do Cereal, e um dos negócios mais lucrativos para a indústria alimentícia são os cereais. É um dos poucos setores que podem transformar um ingrediente barato, isto é, os grãos processados, em uma matéria-prima cara. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da General Mills, por exemplo, localizado em Minneapolis, é o quartel-general de centenas de cientistas, cujo único propósito é projetar cereais novos e saborosos, que durem muito tempo nas prateleiras e pelos quais se possa cobrar um preço alto. Pense no que vivenciou nas últimas décadas. Você testemunhou um número incontável de ideias sobre o que deve ingerir como combustível para o seu metabolismo, e logo depois lhe disseram que o contrário era verdade.
Vamos pegar, por exemplo, os ovos. Antes, acreditava-se que faziam bem à saúde. Depois, foram considerados ruins, por causa das gorduras saturadas. E por fim a surpresa final. São necessárias maiores evidências para determinar o efeito dos ovos sobre a saúde. Eu sei, é injusto. Com toda essa barulheira, não admira que as pessoas se sintam permanentemente frustradas e confusas. Este capítulo é para você. Vou salvá-lo de uma vida inteira tentando fugir da gordura e do colesterol e mostrar como esses ingredientes deliciosos preservam o funcionamento ideal do seu cérebro. Há uma boa razão para termos desenvolvido o gosto pela gordura. É a paixão secreta do nosso cérebro. Mas nas últimas décadas ela foi demonizada como uma fonte nutritiva ruim para a saúde. Lamentavelmente, nós nos tornamos uma sociedade gordurofóbica e carbofílica. Para piorar as coisas, ao ingerir muito carboidrato nós automaticamente reduzimos nossa ingestão de gordura saudável. A propaganda, a indústria da perda de peso, os supermercados e os best-sellers estão promovendo a ideia de que precisamos de uma dieta o mais pobre possível em gordura, se possível sem gordura, e em colesterol. É fato que certos tipos de gordura estão associados a problemas de saúde, e ninguém pode negar a ameaça diretamente relacionada às gorduras e aos óleos modificados comercialmente. Há evidências científicas convincentes de que as gorduras trans são tóxicas e têm ligação clara com diversas doenças crônicas. Mas o que falta nessa mensagem é simples. Nossos corpos prosperam quando lhes damos gorduras boas, e o colesterol é uma delas. E não nos saímos tão bem com grandes quantidades de carboidratos, mesmo que esses carboidratos não tenham glúten, sejam grãos integrais ou ricos em fibras. É interessante notar que a dieta humana exige praticamente zero carboidrato. Podemos sobreviver com uma quantidade mínima de carboidratos, que pode ser fornecida pelo fígado na medida do necessário. Mas não podemos ir muito longe sem gordura. Infelizmente. Muitos de nós achamos que ingerir gordura é o mesmo que ficar gordo, quando na verdade a obesidade e suas consequências metabólicas não têm quase nada a ver com a ingestão de gordura e tudo a ver com vício em carboidratos. O mesmo se aplica ao colesterol. Ingerir alimentos ricos em colesterol não tem impacto nos nossos níveis reais de colesterol, e a suposta relação entre colesterol elevado e risco cardíaco elevado é uma completa falácia. Os genes da gordura e os modismos científicos. Se este livro tem uma lição que eu quero que você guarde, é a seguinte: respeite seu genoma. A gordura, e não o carboidrato, é o combustível favorito do metabolismo humano, e isso ao longo de toda a evolução. Nos últimos 2 milhões de anos, consumimos uma dieta rica em gordura, e foi apenas depois do advento da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, que os carboidratos se tornaram abundantes em nossa alimentação. Ainda temos um genoma de caçadores-coletores. Ele é o GAL, no sentido de ser programado para nos fazer engordar em períodos de abundância. A hipótese do gene GAL foi apresentada pela primeira vez pelo geneticista James Dale em 1962, para tentar explicar por que o diabetes tipo 2 tem uma base genética tão forte e resulta em efeitos tão negativos favorecidos pela seleção natural. Segundo essa teoria, os genes que predispõem uma pessoa ao diabetes eram historicamente vantajosos. Eles ajudavam as pessoas a engordar rapidamente quando havia comida disponível, uma vez que longos períodos de escassez de comida eram inevitáveis. Mas assim que a sociedade moderna mudou nossa forma de acesso à comida, embora os genes ugais permaneçam ativos, eles já não são necessários, pois nos preparam, essencialmente, para uma fome que nunca acontece. Acredita-se que nossos genes ugais também sejam responsáveis pela epidemia de obesidade, intimamente ligada ao diabetes. Infelizmente, levam-se de 40 mil a 70 mil anos para que ocorram mudanças no genoma significativas o bastante para nos adaptarmos a uma mudança tão drástica em nossa dieta, e para que nossos genes frugais comecem a pensar em ignorar a instrução para armazenar gordura. Embora alguns de nós gostemos de pensar que os genes que levam ao aumento e à retenção da gordura são um mal que dificulta a perda de peso e a manutenção da forma, a realidade é que todos nós carregamos o gene da gordura. É parte da nossa constituição e, durante a maior parte de nossa existência no planeta, ele nos manteve vivos. Nossos antepassados não tiveram qualquer exposição importante aos carboidratos, exceto, talvez, no final dos verões, quando as utas amadureciam.
É interessante notar que esse tipo de carboidrato tenderia a elevar a criação e o acúmulo de gordura, de modo a sobreviver ao inverno, quando a disponibilidade de comida e calorias era menor. Agora, no entanto, estamos dando a nossos corpos a ordem de armazenar gordura 365 dias por ano. E através da ciência estamos descobrindo as consequências disso. O estudo do coração de Framingham que mencionei no primeiro capítulo, no qual se examinou o declínio cognitivo dos participantes e foi identificada uma associação linear entre colesterol total e desempenho cognitivo, é apenas a ponta do iceberg. No outono de 2012, o Journal of Alzheimer Disease publicou uma pesquisa da Clínica Mayo revelando que pessoas mais velhas que enchem o prato de carboidratos têm um risco quase 4 vezes maior de desenvolver dano cognitivo brando, em inglês, MCI, considerado um precursor do mal de Alzheimer. Sinais de MCI incluem dificuldades de memória, linguagem, raciocínio e julgamento. Esse estudo específico concluiu que aqueles com dietas mais ricas em gorduras saudáveis tinham um risco 42% menor de sofrer danos cognitivos, e aqueles que faziam a maior ingestão de proteínas de fontes saudáveis como frango, carnes e peixes tinham uma redução de 21% no risco. Dois estudos anteriores, avaliando padrões de dieta e o risco de demência, chegaram a conclusões semelhantes. Um dos primeiros estudos a efetivamente comparar a diferença em quantidade de gordura entre um cérebro com Alzheimer e um cérebro saudável foi publicado em 1998. Nesse estudo post-mortem, pesquisadores holandeses concluíram que os pacientes de Alzheimer tinham uma redução significativa na quantidade de gordura no fluido cerebroespinhal, sobretudo colesterol e ácidos graxos livres, se comparados ao grupo de controle. Isso ocorria independentemente da presença do gene defeituoso nos pacientes de Alzheimer, conhecido como APOE4, que predispõe à doença. Em 2007, o jornal Neurology publicou um estudo que examinou mais de 8.000 participantes de 65 anos ou mais, com funções cerebrais totalmente normais, e acompanhou-os por 4 anos. Durante esse período, aproximadamente 280 deles desenvolveram alguma forma de demência. A maioria foi diagnosticada com Alzheimer. Os pesquisadores queriam identificar padrões nos hábitos alimentares, observando especialmente o nível de consumo de peixe, que contém grandes quantidades de gorduras ômega 3 saudáveis para o cérebro e o coração. Em quem nunca consumiu peixe, o risco de demência e Alzheimer no período de acompanhamento de 4 anos foi 37% maior. Em quem consumia peixe diariamente, o risco dessas doenças caiu 44%. O uso regular de manteiga não causou alteração significativa no risco de demência ou Alzheimer, mas aqueles que consumiam regularmente óleos ricos em ômega 3, como os óleos de oliva, de linhaça e de noz, tinham 60% menos probabilidade de desenvolver demência, se comparados àqueles que não consumiam regularmente esses óleos. Os pesquisadores também concluíram que aqueles que ingeriam regularmente óleos ricos em ômega 6, típicos na dieta americana, mas não peixes nem óleos ricos em ômega 3, tinham 2 vezes mais risco de desenvolver demência do que aqueles que não consumiam óleos ricos em ômega 6. Veja o quadro a seguir para uma explicação mais detalhada a respeito dessas gorduras. Convém notar que o relatório mostrou que o consumo de óleos ômega 3, na verdade, contrabalançou o efeito negativo dos óleos ômega 6, e advertiu para o risco de consumir óleos ômega 6 na ausência de ômega 3. Considero os resultados bastante espantosos e informativos. São tantos ômegas. Quais são saudáveis? Hoje em dia ouvimos falar muito em gorduras ômega 3 e ômega 6. No conjunto, as gorduras ômega 6 pertencem à categoria das gorduras ruins. Em algum grau, elas favorecem inamações, e há evidências de que um consumo elevado dessas gorduras esteja relacionado a transtornos cerebrais. Segundo estudos antropológicos, infelizmente, a dieta americana é extremamente rica em gorduras ômega 6, que são encontradas em diversos óleos vegetais, como os óleos de cártamo, de milho, de canola, de girassol e de soja. Este último representa a fonte número 1 de gordura na dieta do americano.
Antepassados caçadores-coletores consumiam gorduras ômega 6 e ômega 3 numa proporção de aproximadamente 1:5. Hoje, consumimos 10 a 25 vezes mais gorduras ômega 6 que o padrão evolutivo, e reduzimos drasticamente nossa ingestão de gorduras ômega 3, saudáveis e estimulantes para o cérebro. Alguns especialistas acreditam que nosso consumo de ácidos graxos saudáveis foi responsável pela triplicação do tamanho do cérebro humano. A tabela que segue lista a quantidade de ômega 6 e ômega 3 de diversos óleos vegetais e alimentos. Óleo ômega 6 ômega 3. Algodão 50% 0%. Amendoim 32% 0%. Canola 20% 9%. Cártamo 75% 0%. Gergelim 42% 0%. Girassol 65% 0%. Linhaça 14% 57%. Milho 54% 0%. Noz 52% 10%. Peixe 0% 100%. Soja 51% 7%. Os frutos do mar são uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, e até mesmo as carnes de boi, cordeiro, veado e búfalo contêm essa fabulosa gordura. Mas há um porém a levar em conta. Animais alimentados com grãos, geralmente milho e soja, não terão ômega 3 suficiente em suas dietas, e sua carne será deficiente nesses nutrientes vitais. Daí o clamor em favor do consumo de animais alimentados com grama e contra a piscicultura. Além da demência, outras questões neurológicas têm sido associadas especificamente à baixa ingestão de gordura e aos níveis de colesterol. Em um relatório recente publicado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, pesquisadores compararam a memória de indivíduos de idade avançada e seus níveis de colesterol. Descobriram que as pessoas que não sofrem de demência tinham uma memória muito melhor quando possuíam níveis elevados de colesterol. A conclusão do relatório afirmava de maneira direta: o colesterol alto está associado a uma memória melhor. No texto subsequente, os pesquisadores observaram: é possível que indivíduos que sobreviveram além dos 85 anos, especialmente aqueles com colesterol alto, sejam mais robustos.